A franquia de Olhos Famintos é amada e venerada por alguns e odiada e completamente escangalhada por outros. Eu preparei hoje aqui uma resenha para nós estarmos conversando a respeito não só de um, mas sim dos 3 filmes que foram feitos até agora. Eu acredito que eu tenho um pouquinho de bagagem para estar conversando sobre isso com vocês, afinal de contas, eu lembro até hoje quando eu assisti o primeiro, logo em sua estreia, lá no ano de 2001. Mas antes de mais nada, eu vou passar uma premissa com algumas curiosidades dos filmes para vocês e em seguida a gente volta com esse bate-papo aqui. Vamos lá então. Olhos Famintos, ou Jeepers Creepers, se vocês preferirem, foi lançado no Brasil no dia 1º de novembro de 2001. O terror foi dirigido e roteirizado por Vítor Salva, com a produção executiva de Francis Ford Coppola. O primeiro filme teve uma aceitação de crítica razoável na época e arrecadou cerca de 59 milhões de dólares. Porém, ainda assim, o relativo sucesso não conseguiu alavancar a carreira dos protagonistas, Justin Long, que interpretou Derry, e a lindíssima Gina Phillips, que fez o papel de Trish. A respeito da história, muitos já devem conhecer. Porém, relembrando rapidamente aqui, os irmãos Derry e Trish, ao voltarem para casa por uma estrada sem muito movimento, são atacados por um carro muito sinistro. Forçados a pararem, vem um vulto atirando o que parece ser um corpo embrulhado. Assim, os jovens param para investigar e acabam descobrindo centenas de outros corpos mutilados, pendurados embaixo de uma antiga igreja. A partir daí, começam a serem perseguidos por uma estranha criatura que rastreia suas vítimas através do cheiro de seus medos. E a partir daí, a figura do tal Olhos Famintos toma forma e começa uma perseguição sanguinária e totalmente aterrorizante. Já o segundo filme tentou pegar carona na empolgação do primeiro, porém agora sem a participação dos protagonistas do anterior, mostrando que durante uma caravana de um time escolar de basquete, através de uma emboscada, eles são forçados a parar no meio de uma estrada deserta. Ao anoitecer, acabam se encontrando com o terrível Jeepers Creepers, que vai promover uma verdadeira chacina com os ocupantes daquela viagem, enquanto do outro lado, um fazendeiro procura por seu filho que foi levado pela mesma criatura. O filme, que teve também a direção de Vítor Salva, foi lançado em 17 de novembro de 2003 e teve uma bilheteria muito abaixo do primeiro, arrecadando 17 milhões de dólares, muito menos da metade do anterior. Durante muito, mas muito tempo, ficou no ar a ideia de um terceiro filme, que veio a ser lançado somente em 2018. Porém, foi um verdadeiro desastre, que acabou envolvendo falta de planejamento no orçamento e também na produção do filme. No roteiro inicial, a atriz Gina Phillips faria uma participação voltando como Trish para vingar a morte do irmão Derry. Porém, o roteiro foi desmontado por mais de 3 vezes e reescrito pelo próprio Vítor Salva, que excluiu a participação da atriz e deu lugar para uma história confusa, que continuava a partir dos acontecimentos do primeiro, onde um grupo de vingadores da região, espécie de caça-Jeepers Creepers, vão atrás do monstro, tentando acabar definitivamente com sua raça, enquanto de um outro lado, uma velha vidente tenta os ajudar, mas a história não se interliga em momento algum e acabou se tornando um verdadeiro fracasso de cabo a rabo. O filme sequer passou nos cinemas e teve apenas algumas exibições por um mísero dia em algumas salas da Filadélfia. Surgiram especulações que, devido a processos que o diretor Vítor Salva estava respondendo por acusações de pedofilia, teria atrapalhado a trama, mas particularmente eu não acredito muito nisso não, pessoal. O filme é ruim mesmo, trazendo por trás todo um histórico de péssimo planejamento. Bom, vamos para nossa resenha então, né, pessoal? Eu me lembro muito bem, novembro de 2001. Eu estava no cinema uma quarta-feira, não sabia o que assistir e de repente me deparei
com aquele cartaz. E afinal de contas, o que seria esse tal de Olhos Famintos? Uma coisa eu tinha certeza, que era terror. Mas você deve estar se perguntando, puxa vida, mas como que você ia para o cinema sem assim informações, etc e tal? Não sabia o que você ia assistir, Luiz? É bem simples, pessoal. Na época, a gente não tinha essa variedade de informações e quantidade de lançamentos que a gente tem para a gente buscar aqui no YouTube, para a gente buscar no blog, num site especializado. Na época, mal os filmes tinham sites, para vocês imaginarem. Só para vocês terem uma ideia, eu me lembro que quando passava o comercial dos filmes, não só Olhos Famintos, como outros na MTV, no final eles destacavam os filmes que tinham sites, inclusive com um site próprio do filme. Acesse e saiba mais. Website de A Bruxa de Blair, um especial a mais para você conferir materiais inéditos na internet. Era uma coisa muito louca, era totalmente diferente. Eu até fiz um vídeo aqui semana passada justamente comentando isso, que a gente ia no cinema nessa época para ver trailer. Imagina só, não tinha YouTube aqui como é hoje. E é assim que eu cheguei no cinema aquele dia. Eu sabia que tinha estreia, mas não sabia exatamente o que era. Eu falei, eu vou assistir esse tal de Olhos Famintos para ver o que acontece, né? E o filme começou me ganhando logo de cara, porque tem todo aquele clima de uma estrada um tanto deserta, com dois adolescentes, ou melhor dizendo, aí, dois jovens, inclusive a belíssima Gina Phillips, indo para um destino desconhecido. E esse que vem aquele carro totalmente barulhento, né, do Jeepers Creepers, trombando ali neles, querendo jogar eles para fora da estrada. E até então, a gente não sabia do que se tratava, né? Quem assistia pela primeira vez, e olha que nem trailer eu tinha visto desse filme antes, ele chegou no Brasil assim meio na época, eu lembro que meio de paraquedas. Então eu falei, que porra é essa? Será que o cara é um serial killer? Será que ele é um monstro? Será que ele é alguém que está perseguindo os caras? O que está acontecendo? Isso foi o grande barato do primeiro filme, que fez ganhar muitos fãs na época. A gente não sabia o que estava acontecendo ali. E todo esse clima envolvendo, né, a perseguição, a vidente que você não sabe muito bem qual é o lugar dela no filme, mas que ela preenche sim uma lacuna muito interessante durante o enredo de toda a história. A maneira que ele começa a fazer as vítimas ao longo de tudo, e principalmente eu acho que o Vítor Salva ele conseguiu trazer para a época uma coisa diferente. Ele fugiu daquele paradigma que nós tínhamos até então, que era vampiro, lobisomem ou zumbi, ou espíritos. Tá? Então você tinha esses 4 elementos para você fazer um filme de terror na época. E no entanto não, ele trouxe um ser totalmente diferente e que vem sim com aquele mistério da tal das 23 primaveras, quando ele desperta para vir, né, se recompor, comer carne humana e aquela coisa toda que vocês já conhecem que tem durante o filme. Então eu acredito que essa sacada do diretor em criar algo que não é tão novo assim, mas diferente para os padrões da época, fez muita gente ir assistir Olhos Famintos e sair satisfeito do cinema. Mas também teve muita gente que desde já não gostou, principalmente porque criticaram a produção, a maquiagem do monstro, disseram que era um filme trash, mas eu confesso para vocês que eu, por todos esses elementos aqui que eu disse para vocês, eu curti bastante. E a minha cena favorita, sem dúvida nenhuma, é aquele momento que envolve toda aquela tensão que eles descobrem aquela igrejinha com aquele subterrâneo ladeado de corpos empalhados por todos os lados. Aquilo, sabe, tem um clima, sabe, que combina com a questão da estrada deserta que está correndo do lado. Então ali realmente o diretor ele ganha quem gosta de um bom filme de terror. Ele consegue criar um ambiente verdadeiramente sinistro e assustador. Até hoje, vira e mexe, eu coloco o filme para me assistir aqui, mas às vezes eu assisto só até essa parte. A gente já pulando do primeiro pro segundo filme, quando eu comecei a assistir o segundo, eu pensei, putz grilo, que filme!
Aquela cena do espantalho é simplesmente genial, sabe? Que o garoto tá lá, né? E daqui a pouco tem a impressão que o espantalho tá olhando pra ele. E você sabe que é o Jeepers Creepers que tá ali, mas, sabe? De repente ele dá uma olhada, olha pro lado. E a maneira que ele sai e pega o garoto, eu pensei, ó, vai ser um filmaço. Mas depois disso, confesso pra vocês que a minha impressão, desde a primeira vez que eu assisti, é que virou um clichêzão e é muita gente em volta daquele ônibus, daquela excursão, pra pouca história. E como nós já sabemos, o diretor ele teve muito menos recursos financeiros para fazer esse segundo filme, o que eu acredito que não é desculpa para você dar uma caprichada e conseguir fazer uma história muito mais envolvente, que é o que eu não consigo ver absolutamente no segundo filme. Porém, todo aquele carinho especial que eu tenho pelo primeiro não conseguiu fazer com que eu perdesse a admiração por Olhos Famintos. E eu, assim como vocês, que eu acredito que clicaram nesse vídeo, que gostam, fiquei aí cerca aí de 15 anos, né, esperando por aquele filme que todo ano falavam que ia fazer o terceiro filme de Olhos Famintos. Olha, pessoal, agora o personagem da Gina Phillips, a Trish, ela vem para vingar o Derry e vai ter Olhos Famintos. Ouvi isso em 2005, 2007, 2009, 2010 e nada. Eis que eles começaram a gravar no finalzinho de 2016 e 2017. Pensei, putz grilo, agora sim, né? Vem para fechar a trilogia com chave de ouro, valeu a pena esperar. Mas, infelizmente, foi aquela decepção, a qual inclusive eu tenho até mesmo um review aqui no canal, na época, falando a respeito das minhas decepções com o filme. E acredito que de muitas e muitas pessoas, eu acredito que o diretor ele tinha uma coisa em mente, ele tinha um orçamento, embora mal planejado, mas para investir na coisa certa, e acabou colocando o pé pelas mãos. O filme ele não faz sentido nenhum. Aquela expectativa que nós tínhamos da Gina Phillips voltar aí como Trish, que era o que estava sendo anunciado há muito tempo, que seria inclusive chamado o filme de Olhos Famintos Catedral, não se concretizou, não se tem informações concretas por que isso aconteceu, mas particularmente eu acredito que deve ter sido problema de grana, ela não deve ter aceitado o cachê, e ele teve que mudar aí totalmente o enredo, a história, colocar alguns personagens, né, ali meio que para encher linguiça mesmo e tentar criar um drama pessoal em cima lá da família da mulher cega, lá da vidente e tal, que tem a garota, que é a neta dela, que não é sustentável, certo? E mais patético ainda é aqueles tais caça Jeepers Creepers, né? Que é aqueles caras que tem até o escudo, né? Tem até o emblema aqui da caça ao monstro. Aquilo é ridículo, né? Era melhor, eu acredito, que ele não ter feito, ele ter esperado um pouquinho mais e ter feito algo verdadeiramente sustentável. Mas eu acredito que para um futuro próximo, se alguém se interessar em fazer a coisa direita, pegar essa franquia, ainda tem salvação. Quem sabe uma outra produtora, até mesmo um outro diretor, de repente pode adquirir os direitos aí, e quem sabe até fazer um reboot, né, a partir do primeiro filme, ou continuar a partir daquele primeiro que deu muito certo, dando realmente as origens, dando muitas explicações que algumas pessoas queriam, e uma história muito mais sustentável. Antes de eu encerrar, eu gostaria de estar deixando aqui para vocês uma dica. Lá no meu outro canal, no Fato Notícias, eu tenho um vídeo especial falando a respeito da verdadeira história do Jeepers Creepers, Os Olhos Famintos. Pelo menos no que foi baseado no livro ao qual o diretor Vitor Salva tirou algumas inspirações para estar fazendo o filme. Quem estiver curioso, está aparecendo, como eu disse, aqui na descrição e também nos cards para vocês darem um pulo lá. Aproveita também, se não tiver inscrito ainda lá no Fato Notícias, dá uma forcinha, se inscreve lá que a gente tem muita coisa interessante, alguns especiais, contos sobrenaturais, entre outras coisas bem legais. Combinado então, pessoal? Então em breve eu voltarei com muito mais notícias também aqui no Cine Bobagens e Videotapas. É isso aí, meus amigos, eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali
bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!